E você muitas vezes pensa que você não vai conseguir êxito contra o grande gigante que se levanta contra a sua vida. Deus está preparando vitória para o território nacional brasileiro, te prepara. O que é que vai acontecer em 122 dias? Vai acontecer tudo que o Brasil não está preparado. Só isso. O mal pela raiz, o mal será arrancado pela raiz, para que nunca mais o território nacional brasileiro viva o que vai viver do dia 20 a 122 dias. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse canal. Deus abençoe sua vida, sua família, de uma forma especial. Meus queridos, prestem atenção nessa mensagem. A mensagem hoje é com o apóstolo Reginaldo Rolim. Nesse vídeo ele traz uma forte mensagem. Ele comenta também um pouco sobre a política, sobre os acontecimentos dos últimos dias na nação brasileira. Então está muito forte esse vídeo. Ouça até o final para você entender a mensagem. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative todas as notificações e siga esse canal para receber mais palavras proféticas. A palavra de Deus diz assim, Salmo 9, versículo 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Nosso Deus, nós podemos a cada momento confiar nele. Ele diz que é um alto refúgio em tempos de angústia, em tempo da adversidade. Então podemos a cada dia confiar em Cristo Jesus. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, 1 livro de Samuel 17, a palavra fala sobre Golias, Davi e Golias. Golias era um gigante, Davi era uma criança pequena. Assim como os obstáculos da sua vida, muitas vezes esses obstáculos parecem gigantes. Né? E você tão pequeno no meio desses obstáculos. Obrigado, minha filha. E você tão pequeno no meio desses obstáculos. E você muitas vezes pensa que você não vai conseguir êxito contra o grande gigante que se levanta contra a sua vida. Que você não vai conseguir êxito contra esse grande gigante que está se levantando dia a dia na sua vida. Qual o problema, qual o gigante que está se levantando na sua vida? Qual o problema que está ousando a desafiar o exército de Deus? Qual o problema que está desafiando o teu Deus? Então, muitas vezes, os seres humanos olham para o gigante da sua vida e acredita que não vai vencer esse gigante. Compartilhe o link aí com chama mais 7.000 pessoas, para que possa todos juntos participar desta live, tá? Chama mais 7.000 pessoas, para que possa compartilhar. O link vai estar aí, e você vai colocar o link, a 03 vai colocar o link aí, tá bom? Para que você possa compartilhar com mais 7.000 pessoas, tá bem? Deus possa abençoar poderosamente vocês que vão estar nesta live. Então, os filisteus se juntaram com as suas forças, filisteus, um povo inimigo de tudo aquilo que é bom. Né? Os filisteus se juntaram com a sua força para guerrear. E se uniram em Sacor de Judá. E acamparam-se em fins Damim, entre Sacor e Azacá. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá. Posicionados-se, você está posicionado? Você tem que estar posicionado em Deus. Posicionados-se e acamparam ali, em linha de batalha para enfrentar o filisteu. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Estava um vale muito grande entre os israelitas, né, e os filisteus. E ali estava o gigante Golias. Existe um vale grande entre um lado e um outro. Existe um vale grande entre uma batalha e em outra batalha. Existe um vale grande entre a direita e a esquerda. Mas é o grande gigante que nós iremos falar hoje. Um guerreiro chamado Golias, versículo 4, versículo de número 4, de 1 Samuel 17. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento do filisteu e tinha 2,90 m de altura, e ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama. De bronze, que pesava 60 quilos. Que coisa, hein? Nas pernas usava um candelabro de bronze e tinha um dado de bronze pendurado nas costas. De sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, e o seu escudeiro ia na frente. Golias parou e gritou: as tropas de Israel, na afronta Israel.
Porque vocês estão se posicionando para a batalha. Não sou eu um filisteu e vocês, servos de Saul, escolham homens para lutar comigo. E se ele puder lutar e vencermos, seremos seus escravos se assim suceder, e todavia, se eu vencer e o puser fora do combate, vocês serão os nossos escravos. E aí vocês conhecem muito bem a história. Que no versículo número 12, Davi era um filho de Jessé, um afrateu, de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, e o segundo, Samá. O terceiro, Davi, e era um caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar suas ovelhas de seu pai. Ou seja, aí na ocasião vai acontecendo muitas coisas e alguém pode estar se perguntando quem vencerá essa guerra em território nacional brasileiro que parece invencível. Alguém pode estar se perguntando quem vencerá essa guerra em território nacional brasileiro que parece invencível. É importantíssimo que você convide mais pessoas e deixe o seu link, que é o seu like, sua curtida, para que o YouTube possa notificar outras pessoas que se interessem por aqui está escrito. Os dias que estão vindo aí são dias dificílimos. E Deus manda que eu diga isso, são dias dificílimos. Hoje se Deus disser ao mar se acalma, o mar se acalma. Se Deus disser ao vento, o vento se acalma, ele se acalma. Se Deus não Gadara, o Senhor Jesus, ao descer da embarcação, correu um homem, demoniano de Gadareno, e ali ele disse, Jesus, filho do Deus vivo, que tenho eu contigo? Como aquele homem sabia que aquele homem que estava descendo da embarcação era Jesus? Porque um espírito conhece o outro, apesar que um era espírito maligno, né? Eram demônios, é uma portadade de demônios, e aquele que estava descendo do barco era Jesus. E Deus é espírito, importa que aqueles que adoram, e eu adoro espírito em verdade. E aí Deus usou a autoridade do Senhor Jesus, a única vez que ele pergunta o nome de uma legião de demônios, e diz, como é o teu nome? E aquele demoniano de Gadara disse, nós somos muitos. Nós não temos nome, porque somos muitos demônios. Então, ele roga que se lance a uma manada de porcos que estava ali perto, Jesus usa a autoridade e diz, lança. E eles morreram, os porcos precipitados. E aquele jovem foi liberto. Tudo é espiritual. Deus disse, Moisés, vai a Faraó. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que o meu nome seja glorificado em Faraó. Nós estamos vivendo dias difíceis. Eu já disse para vocês que eu peguei uma água quente e aí eu fiquei um pouquinho meio estalecido, tá bom? E nós estamos vivendo dias decisivos e dias que não dará mais para se esconder a verdade. Se eu posso titular essa live, eu titularia os dias que não se poderão mais esconder a verdade. Não se poderão mais esconder qualquer tipo de verdade. Ninguém conseguirá esconder qualquer tipo de verdade. A minha única tristeza, que ficava meio assim, meio angustiado, é que a nação brasileira ela não está pronta mais do que a sua metade, muito mais do que a sua metade, 60%. Deus já tinha rejeitado Saul, mas o profeta Samuel tinha um apreço por Saul. E Deus olha para o profeta Samuel e pergunta ao profeta Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Ele não queria largar a coroa de jeito nenhum, porque Deus deu uma ordem, Valdeci Fiuza. E Deus deu uma ordem a ele, para que ele matasse o rei de Gade, para que ele matasse tudo que ele poupou. E ordem, missão dada é missão cumprida. E principalmente trazendo para o reino espiritual, quando Deus dá uma determinação, tem que cumprir a determinação completa. Mas olha o que diz a palavra de Deus aqui, tá? Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. E eu volto aqui já, peraí. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Vejam bem.
O homem espiritual, ele discerne bem tudo e de ninguém ele é discernido. Por quê? O homem espiritual, ele discerne bem tudo e de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2, versículo 9 em diante, a palavra de Deus diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Deus já preparou a nossa vitória, mas é dia de guerra. E os anjos do Senhor acampam ao redor do território nacional brasileiro, mas é dia de guerra, é dia de luta, é dia de peleja. Eu não vou aqui deixar de dizer o que Deus está mandando dizer, porque algumas pessoas não entendem. São até pessoas esquerdas que vai lá e perguntam, por que isso, por que aquilo? Ou então, Tomé existiu desde o tempo de Jesus. Então, vamos lá. Até o dia 7 do mês 4, vai acontecer tanta coisa grandiosa, horríveis, porque Deus acelerou o negócio. O que mais todos os seres humanos querem é que acabe tudo que eles estão vivendo no território nacional brasileiro. Não adianta deputados, senadores gritar. Já deu para ver que os gritos não estão adiantando. Por isso o Senhor Jesus interviu no dia 20. Abriu um portal ali no dia 20. E o portal, Deus disse, sai o homem e todas as autoridades em território nacional brasileiro e mundial, e entra o espiritual. O espiritual vai decidir. E olha que o espiritual não perdoa, não. O espiritual não perdoa. Saul mata o rei, mata tudo, e ele desobedeceu e poupou. E aí ele, que era rei de Israel, perdeu a sua postura e o seu reinado, e o profeta Samuel, da qual gostava muito dele, o que fez? Estava com peninha dele, o Senhor disse, Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tem eu rejeitado. Então, mas como está escrito, isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Deus está preparando vitória para o território nacional brasileiro, te prepara. O próximo culto será o culto da independência. No dia 20, deu 122 dias. O que vai acontecer em 122 dias? Vai acontecer tudo que o Brasil não está preparado. Eu vou repetir. O que vai acontecer em 122 dias? Vai acontecer tudo que o Brasil não está preparado. Só isso. Tudo que não está preparado. É como se fosse, não estou dizendo que é, estou dizendo como se fosse uma pandemia de 2020 poderosíssima, só que não é uma pandemia, não é uma doença. Não é uma doença. É coisa que os olhos de vocês irão ver. Absurdo sobre absurdo, sobre absurdo, sobre absurdo, sobre absurdo. E uma intervenção de Deus no reino espiritual. Deus pode mudar agora e colocar um espírito de medo em pessoas. Agora mesmo ele pode mudar e pode colocar espírito de medo. Mas ele não quer. Para que o nome dele seja glorificado. O que ele quer é arrancar o mal pela raiz, o mal será arrancado pela raiz, para que nunca mais o território nacional brasileiro viva o que vai viver do dia 20 a 122 dias. Nunca ninguém vai viver. Para que nunca mais viva o que vai viver em 122 dias. Nada que está em oculto ficará escondido e não ficará mais sem punições. Porque parece que o território nacional brasileiro, eu estou falando da parte espiritual, das visões espirituais e dos sonhos espirituais que eu tenho, não adianta senador nem deputado se espernear, se puxar. Não adianta. Então, Deus deu um limite. Dia 20 de 3 de 2025 foi o limite na parte espiritual. A parte espiritual abriu um leque ali naquele dia na igreja, está lá, Deus vivo. É isso aí, meus queridos. Você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência. Se Deus falou com você, deixe o seu amém, o seu comentário nesse vídeo. Seja também um apoiador. Clique no botãozinho Seja Membro e nos ajude com qualquer valor para incentivar nós a continuar com esse projeto. Um forte abraço e até o próximo vídeo.